Olá, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis, atualizando as informações do nosso município, principalmente em relação às ações e notificações relacionadas à Covid-19. E começaram a valer nesta segunda-feira novas regras de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Porém, apesar de 2 dias já de lojas abertas, de portas abertas depois de quase 3 meses de atividades fechadas, muita gente ainda tem dúvidas em relação a algumas delas, entre elas os bares e restaurantes. A Prefeitura divulgou esse informativo, em relação ao plano de retomada, o que ela chama de plano de retomada responsável e gradual das atividades econômicas e divulgou essas regras para restaurantes, lanchonetes e bares. Horário de funcionamento de 5 da manhã às 23, às 11 da noite. Porém, ocupação máxima de 50%. Deve haver uma distância mínima de 1,5 m entre as mesas. Essa distância também deve ser respeitada nas filas de espera. No caso de entrada e permanência de clientes, devem utilizar máscaras, que só devem ser retiradas durante a alimentação. No caso dos restaurantes self-service, protetores salivares nos buffets e um colaborador para servir os clientes, Agora, o colaborador é quem serve o cliente, não vai mais a pessoa diretamente, Essa é uma das maiores mudanças em relação aos restaurantes. Mantida a modalidade de delivery, inclusive muitos só voltaram no delivery, muitos restaurantes não voltaram a funcionar, e também fazer aquele take-away, retirada de alimentos no local. Esses estabelecimentos devem oferecer álcool em gel para fazer a higienização das mãos, manter portas e janelas abertas e serviço apenas para clientes sentados à mesa. E um ponto importantíssimo, último ali em destaque, nesse plano de retomada da Prefeitura, sem atividades de entretenimento, por exemplo, música ao vivo. Você registrou aí um problema de música, bagunça no seu bar, aliás, recebemos denúncias lá no Espanhol, atenção moradores do Espanhol, no fim de semana, antes inclusive dessa flexibilização da Prefeitura, bares com música alta, aglomeração, bagunça no bairro do Espanhol. Imagina agora com essa permissão para abrir. Porém, continua proibindo o serviço de música e outros tipos de entretenimento. E por que é importante respeitar essas regras? Falei aqui no boletim anterior, se não houver o respeito a essas regras, se acontecerem aglomerações, tumultos, música ao vivo, vai acontecer o quê? Vem a justiça, antes mesmo aí de uma possível escalada, nova escalada da Covid-19, vem a justiça, entra com uma ação e tudo pode ser fechado novamente. Isso aconteceu em diversos municípios. Então, cada um tem a responsabilidade de fiscalizar, de organizar, para que dessa maneira, pelo menos, mesmo em menor escala, esse tipo de estabelecimento possa continuar funcionando. Vamos agora às regras relacionadas aos locais que trabalham com beleza. Desde o início da pandemia, muita gente fazendo inclusive memes, brincadeiras sobre como estariam as pessoas ao final desse período de isolamento social. Agora estão permitidos os salões de beleza, salões de estética e as barbearias. Porém, olha só, várias regras também para esse tipo de estabelecimento. O atendimento só agendado, não adianta chegar lá no barbeiro, quero cortar meu cabelo, 3 meses aí sem cortar o cabelo. Não, deve ser agendado e um intervalo de 30 minutos entre os clientes. Se houver aí uma sinalização que o cliente possa ter algum risco aí, alguma suspeita de Covid-19, ele não deve ser atendido. O uso obrigatório de máscaras pelos clientes, pelos profissionais. Uso obrigatório de EPI pelos colaboradores desses estabelecimentos.
Proibidos jornais, revistas e similares, né? Muita gente costumava ir ao salão, ficar lá sentado lendo seu jornalzinho, sua revista, está proibido. O atendimento de um cliente por mais de um profissional de forma simultânea também está proibido. Deve haver aquele distanciamento de clientes e nas estações de atendimento, aqueles salões menores, né, devem respeitar, deixar uma cadeira vaga para ficar essa distância mínima de 1,5 m. Também aquela mesma regra dos bares, né, álcool gel, sabonete líquido, toalhas descartáveis, manter o ambiente ventilado e proibida a fila de espera dentro do estabelecimento, né? Isso já volta lá na primeira regra, né? Se deve ser agendado esse atendimento, não precisa ter fila de espera, né? O horário de funcionamento, 11 da manhã às 5 da tarde, aí o horário dos salões de beleza, de estética e barbearias, também de acordo com o horário, aquele mesmo horário do comércio varejista, né? 11 da manhã às 5 da tarde. Mais dúvidas, se você tiver dúvidas, né, outras dúvidas em relação a essas informações, mais informações, você pode conferir lá no site do Gabinete de Crise da Prefeitura, detalhadinho o decreto municipal para cada estabelecimento. Mas venho falando aqui desde o início desses boletins informativos da Diário TV. Não adianta ter regra, pode ser a regra mais restritiva ou a mais frouxa, qualquer regra que seja feita, se cada um não fizer a sua parte, não adianta nada. Então, se todos contribuírem de alguma maneira, mais rápido, mais fácil, a gente consegue seguir a nossa vida dentro desse, entre aspas, novo normal. E outra notícia é que foi reaberto nesta terça-feira o nosso Parque Municipal, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que tem como principal atrativo a Pedra da Tartaruga. A unidade de conservação ambiental estava fechada desde o dia 17 de março, assim que começou aí a divulgação, né, de casos de coronavírus, a preocupação, os parques fecharam suas portas e o Montanhas foi um dos primeiros a interromper as atividades, né, manteve apenas o pessoal de trabalho, nas equipes fazendo várias intervenções nas linhas de rapel, vias de escalada, área de camping, tem novos atrativos sendo preparados aí no núcleo Pedra da Tartaruga, no núcleo Santa Rita do Parque Montanhas de Teresópolis, e agora volta a ser permitida a visitação. Porém, a informação é a seguinte: o parque foi reaberto nesta terça-feira, núcleos Pedra da Tartaruga e núcleo Santa Rita, lá no 2º distrito, porém, apenas para caminhada e contemplação à natureza, ou seja, você pode ir lá com a sua família, caminhar pelas trilhas da Tartaruga, Camelo, ou ir para Santa Rita, a trilha do Jacu, que é uma trilha curtinha para público de todas as idades, fazer a trilha da Pedra Alpina, que foi uma trilha inaugurada em meados do ano passado, mas continuam suspensas as atividades de rapel, camping e escalada, né? O camping da Tartaruga, que fica no casco aí do nosso quelônio de pedra, é procuradíssimo. Inclusive, né, mostramos denúncias de gente invadindo o parque, acampando no período que estava fechado e fazendo fogueira, crime ambiental. E agora o parque abre os portões de terça a domingo, 8 da manhã às 5 da tarde. Camping proibido, o parque vai manter as equipes de fiscalização e quem for flagrado lá na Tartaruga acampando à noite pode ser multado por invasão à unidade de conservação ambiental. Respeite os horários, os dias de visitação, segunda-feira somente manutenção. Então não adianta procurar o parque na segunda, de terça a domingo. Medidas valem para Santa Rita e Tartaruga. Os outros parques da cidade, Parque Estadual dos Três Picos, que prepara a sede aqui no município, né? Inclusive aparece ao fundo ali na imagem, o Parque Estadual dos Três Picos segue fechado. Hoje caiu a liminar, né, a ação da Justiça que proibia a flexibilização do governo do Estado. O governo do Estado vai poder flexibilizar novamente algumas ações, entre elas liberar o Parque dos Três Picos, porém ainda não há prazo para tal medida. O Parque Serra dos Órgãos também continua fechado. Isso vale também para as montanhas que são acessadas fora do parque. Eu vi gente no Escalavrado, gente no Dedo de Deus divulgando em rede social. Essas montanhas são acessadas por fora do Serra dos Órgãos, porém o acesso também está proibido. Hoje o ICMBio
flexibilizou algumas unidades de conservação no sul do país. Então, a tendência é que, em breve, o Serra dos Órgãos seja reaberto, mas ainda não há nenhuma informação nesse sentido. Então, vamos respeitar as regras, não visite os parques e respeite, além das determinações relacionadas à visitação, as comunidades no entorno. E nesta terça-feira, o governo federal anunciou a prorrogação do auxílio emergencial, porém com um valor reduzido ainda a ser definido. As informações com a repórter Paola Oliveira. Olá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta terça-feira a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses. Os detalhes devem ser apresentados em breve pela Caixa Econômica Federal. Agora acompanhe o pronunciamento do ministro. Agora, o mais importante são os próximos passos, e o presidente também já determinou quais serão esses próximos passos. O presidente já lançou e comunicou isso, que por 2 meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos num nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo, que o presidente, durante a campanha, já tinha dito. Há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos. E há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo, porque eles são brasileiros como todo mundo e eles eram invisíveis. Então, nós vamos estar lançando isso daqui a pouco. Então, o primeiro passo, vamos lançar essa camada de proteção, com a extensão do auxílio emergencial por 2 meses. Enquanto isso, organiza-se a volta, o retorno seguro ao trabalho, dentro dos bons protocolos. Esse é um outro trabalho que a economia, durante esse período, fez também, quer dizer, junto com o Ministério da Saúde, pegando os protocolos no mundo inteiro. E há exemplos, inclusive no Brasil, de indústria de construção civil que manteve 93% da capacidade operando, 55 mil trabalhadores e menos de 20 mortes por coronavírus. Exatamente porque estavam medindo temperatura, testando, tratando e monitorando com bons protocolos. Então, vem a nova fase aí, uns 60 dias, a gente espera que esses 60 dias, pelo menos, de auxílio emergencial que o presidente está estendendo, que nesses 60 dias haja essa organização de retorno seguro ao trabalho e depois entramos, então, numa fase, finalmente, de decolarmos novamente, atravessando as 2 ondas. Esse é o desafio à frente. Assim como o ministro pontuou em seu discurso, após a pandemia deve ser criado o Programa de Renda Mínima Permanente, batizado como Renda Brasil, que unificará programas sociais que devem incluir aí os 38 milhões de beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o ministro também falou sobre a possível retomada do projeto Carteira Verde e Amarela, que busca aí flexibilizar direitos trabalhistas e também facilitar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos. Eu volto com você, Marcelo. Ainda sobre o auxílio, a Caixa Econômica Federal anunciou que já pagou 76 bilhões para beneficiários de todo o país. Tanísio Aguiar mora em Santa Maria da Vitória, na Bahia. Ele é microempreendedor individual e teve de parar de trabalhar por causa da pandemia do novo coronavírus. Dei entrada no auxílio emergencial e recebi, até então, as 2 parcelas, no valor de R$600 cada uma. E com isso eu consegui manter algumas das minhas obrigações em dias, como pensão alimentícia, água, energia e custeio da alimentação básica. E a Caixa segue com o calendário do saque em dinheiro da 2ª parcela. Nesta terça é a vez dos nascidos em setembro. Os saques serão liberados durante toda esta semana até o dia 13 de junho, quando receberão os nascidos em dezembro. Este cronograma visa a redução a zero, o máximo possível, das filas, como uma demanda da sociedade brasileira e da imprensa correta,
dado que no mês passado, durante uma semana, nós tivemos alguns dias de fila. De acordo com a Caixa, mais de 107 milhões de brasileiros se cadastraram no programa. Desses, 59 milhões foram considerados elegíveis. 5 milhões refizeram o cadastro e aguardam a análise. O vice-presidente da Caixa explica que até 2 pessoas da mesma família podem receber o auxílio. A lei ela estabelece que uma mesma família pode ter, no máximo, 2 pessoas beneficiadas. Então, se uma família tem 5, 6 pessoas, mesmo que todas tenham direito, pelas regras da lei, apenas 2 terão o direito. E aquelas pessoas que ainda não conseguiram se cadastrar no auxílio emergencial porque não têm acesso à internet, podem agora procurar as agências dos Correios que começaram a fazer esse cadastro, a fazer o auxílio no cadastro emergencial a partir desta segunda-feira. Vamos agora atualizar os números segundo dados divulgados pelo Gabinete de Crise da Prefeitura em relação aos casos de Covid-19 em Teresópolis. E segundo esses números, mais 3 mortes foram confirmadas. Passou para 41 o número de óbitos em Teresópolis de pessoas com confirmação para a Covid-19. Mais uma morte, um homem de 52 anos, na lista de casos investigados pelo governo municipal, que depende do resultado do exame encaminhado para o laboratório LACEN, no Rio de Janeiro. Em relação aos casos suspeitos, subiu um pouquinho em relação a ontem. Eram 5 casos suspeitos e agora são 11. O número de casos positivos também teve um acréscimo de 24 pessoas. Agora são 1.056 casos positivos da Covid-19 em Teresópolis. Lembrando que esse número, 1.056, é o número total de pessoas que já tiveram confirmação para a Covid-19. Estão nesse número as pessoas que já são consideradas recuperadas e, infelizmente, aquelas que perderam a batalha contra o novo coronavírus. Esse é um procedimento do Ministério da Saúde, esse padrão de divulgação de dados aí em relação à recuperação, em relação aos casos recuperados. Então, a totalidade é isso aí. Os municípios divulgam dessa maneira. 1.056 é o número total. Lembrando que ainda tem a questão da subnotificação, né? A previsão, né, com a subnotificação é que são mais de 10 mil casos em Teresópolis, pessoas assintomáticas, pessoas que não conseguiram realizar os testes. Então, 1.056 é o número de quem realizou o teste e teve a confirmação. A notícia boa é que o número de pacientes recuperados subiu, passou para 519 pacientes que passaram pela Covid-19, aqueles que passaram pelo período de internação ou que fizeram um tratamento, ficaram em casa e após o período aí da doença fizeram novos exames e os exames mostraram que elas estavam recuperadas da Covid-19. 519 casos, o número anterior divulgado pela Prefeitura era de 379. Em relação às internações, a Prefeitura divulga que atualmente são 23 leitos vagos, sendo 16 leitos clínicos e 7 leitos para UTI. Portanto, são 40 internações. 27 nos leitos de clínica, né, clínica médica, e 13 nos leitos de UTI, sendo 7 pessoas intubadas. Esses números são apenas os números de pessoas internadas em unidades SUS, né, em unidades SUS do município. Né? Já tentamos algumas vezes informações com os hospitais aí em relação às internações particulares, mas esses números não são divulgados. Mais informações, né, havendo qualquer atualização em relação a esses números, você confere imediatamente aqui na barrinha de notícias da Diário TV, antes da entrada de um novo boletim de notícias. Vamos agora ao Diário Policial. O quartel do 30º Batalhão de Polícia Militar retirou de circulação mais 2 acusados de tráfico de drogas. Agora foi na Rua Álvaro Paná, no bairro da Fonte Santa, onde 2 jovens velhos conhecidos da polícia por outros envolvimentos nesse tipo de crime foram flagrados pela P2, o setor de inteligência do quartel local.
Eles portavam 17 embalagens com cocaína, com esse material branco, pó branco, e 16 embalagens de cannabis sativa, como é o nome científico da popularmente conhecida maconha. Essa dupla, autuada lá na rua Álvaro Paná, no bairro da Fonte Santa, terminou na 110ª Delegacia de Polícia. Um deles quase conseguiu escapar. Ele tentou fugir 2 vezes da PM. Na primeira, conseguiu correr. Mas quando chegou em casa, a PM estava lá esperando, foi preso. E depois tentou correr novamente, mas não foi mais rápido que o pessoal da P2. Eles foram acautelados aqui na delegacia local e depois transferidos para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. E detalhe, segundo informado pelo 30º Batalhão de Polícia Militar, um deles alegou que continua participando do tráfico de drogas porque tem uma dívida no valor de R$17 mil com uma facção criminosa do Rio de Janeiro que tenta se instalar em Teresópolis, mas sempre acaba esbarrando aí nas ações do nosso quartel, aqui o 30º BPM. O governo federal anunciou uma campanha de apoio, de incentivo aos agricultores orgânicos de todo o país. O foco da campanha lançada este ano pelo Ministério da Agricultura é a comercialização dos orgânicos, principalmente durante esse momento de isolamento social. E a intenção é estimular cada vez mais o serviço de teleentregas. Essa foi a solução encontrada por muitos produtores rurais, como o Agildo. Com a pandemia, houve um aumento muito grande no número de entregas. Então, a gente teve que se reinventar, né? E graças a Deus a gente está conseguindo. É muito importante também apoiarmos financeiramente esses empreendedores pequenos, pois estaremos garantindo, além do alimento saudável para as famílias, a geração de renda para os produtores de hortifruti que enfrentam com resiliência esse momento difícil porque passa o mundo. Para essa nutricionista, ao consumir produtos orgânicos, estamos fortalecendo a agricultura familiar e também o nosso sistema imunológico. A alimentação fresca, orgânica, à base de plantas, é a grande estratégia antiviral individual de quem pode comer nessa pandemia, porque está muito difícil controlar os outros aspectos. Comer bem a nossa vacina. Importante destacar que Teresópolis é referência na agricultura orgânica. Já mostramos aqui na Diário TV, no Jornal Diário, diversas vezes o trabalho desse pessoal e para o fim de semana estamos preparando mais uma reportagem sobre o assunto. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Lá você se cadastra, recebe a versão digital do Jornal Diário de Teresópolis e pode mandar para quem você quiser. Nosso trabalho também pode ser visto nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando sempre que você deve assinar o canal da Diário TV lá no YouTube, clique no sininho, receba as atualizações e lá no YouTube você também tem acesso a toda a programação da Diário TV ao vivo. Até mais!